Vem aí a dica da Nutri, quer dizer, dica da Uni. A graduação à distância em nutrição da Unicesumar é para você, que é adepto de hábitos saudáveis e sonha em trabalhar ajudando pessoas a terem mais qualidade de vida. Com a nossa metodologia híbrida, você tem aulas online, ao vivo e gravadas, material didático completo e inovador, além de práticas presenciais em laboratórios nos nossos polos do Brasil inteiro. Na Unicesumar, você estuda desde nutrição esportiva, técnica dietética, nutrição hospitalar até empreendedorismo, e se aprofunda nas principais tendências da área, como nutrição social e alimentos funcionais. No último ano, você ainda tem a oportunidade de fazer seu estágio em empresas conveniadas. Gostou? Conquiste seu diploma na universidade que é nota máxima no MEC. Venha fazer sua graduação em Nutrição EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, você, amigos, amigas, muito bom dia, tudo bem? É um prazer sempre estar em sua companhia, um momento que nós estamos juntos de forma digital, mas também com o coração quente, transmitindo para você com a maior sinceridade da nossa vontade em buscar um conteúdo de qualidade para todo mundo, através do Facebook, mas também, é claro, do Instagram, do YouTube, do LinkedIn, na TV Caxias, canal 14 da NET e também nas redes sociais possíveis, colaboradoras, associadas. Você recebe o nosso link de conteúdo também pelo WhatsApp, você pode curtir, compartilhar e desfrutar de um conteúdo de interesse imperecível. Muito obrigado a você que está conosco, é o Teoria de Tudo que começa na sua edição de número 619, é isso mesmo, 619. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia mais uma vez, ao vivo aqui, do quinto andar do Polo de Caxias do Sul, da Unicesumar, a melhor EAD do Brasil, nota 5 no MEC. Unicesumar, a nossa querida parceira Tainê Schmidt conosco também, já inaugurando mais um polo aqui em Caxias do Sul, você vai ficar sabendo agora, dia 14, no bairro de Lourdes, abrindo mais uma porta, mais um portal de conhecimento para a sua inserção no mundo, né, de qualificação profissional, de graduações, de pós-graduações, enfim. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, tempo instável, né? Chove em Caxias do Sul, diz aí a meteorologia que vai parar de chover, pelo menos um pouco, não é? Mas, enfim, temos que seguir em frente com apoio de CPR, Rodas e Pneus, Bangu Pub e Restaurante, Mecânica Tecnicar, um abraço aí ao meu querido amigo Claudinho Machado, grande amigo já de muito tempo aqui conosco também. Outros tantos queridos que estão conosco aqui no programa Teoria de Tudo, a Top Down Informática, a marca que faz muito por você, Top Down que está junto no projeto Top 360, capitaneando aí a nossa parceria junto comigo na rádio top360.net.br, já no ar para você ouvir música boa, jornalismo, enfim. Temos também aqui a Mecânica São Eloy, enfim, é o Teoria de Tudo em busca da razão perdida, e em busca da boa informação, do bom diálogo, com mais de 1000 horas de transmissões. Eu vou diretamente ao assunto hoje, deixando os destaques de lado, porque nós temos muitas pautas boas hoje, não é? Como sempre, às vezes, nem sempre, porque nem sempre o assunto é mais agradável, a pauta é boa, o assunto às vezes acaba sendo necessário. Mas aqui neste dia especialíssimo, nós vamos falar sobre direito eleitoral, nós vamos falar sobre a possibilidade da partilha de casamentos através do cartório, né, que é um direito que as pessoas têm desde que haja um acordo, né, tem uma entrevista sobre isso também. Vamos falar de um livro que as psicólogas reunidas lançaram na semana passada, daqui a pouquinho, ou seja, são assuntos que você pode, né, aproveitar o seu dia, ouvir no seu streaming, onde quer que você esteja, ao vivo ou não. Por isso, o nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Vou começar pela primeira pauta ao vivo aqui, no Teoria de Tudo, a especialista em direito eleitoral digital,
alerta sobre consequências da infodemia nas campanhas eleitorais. Ou seja, o tema é da hora, né? Ela palestrou na SIC, na Câmara de Indústria e Comércio, na segunda-feira, e nos atende aqui especificamente a Franciele Campos, palestrante da reunião almoço da SIC, que falou sobre esse tema. E aqui são aspas dela, né? A gente vive uma infodemia, afirmou a advogada Franciele Campos, ela que tem várias especialidades na área e também nesta questão. Ela que fez pós-graduação em Direito Eleitoral na Fundação Escola Superior do Ministério Público, né, e fala sobre o tema. Depois ela me corrige se tiver alguma informação que eu não estou preciso aqui. Isto está na nossa matéria no site sabecaxias.com.br. Deixa eu desmutar o microfone dela aqui, desinosar o meu fone de ouvido aqui, né? Que coisa estranha, né? Isso acontece do nada. Vou chamar a Franciele para a tela aqui para que a gente converse. Alô, alô, Franciele, tudo bem? Bom dia, doutora. Bom dia, Miguel, tudo ótimo, bom dia aos teus ouvintes. Vamos falar então sobre esse tema aí, né, que estamos no período de campanha, né, então a gente precisa conversar bastante sobre o assunto do eleitoral, né? Perfeito. E eu já vou entrar no tema, né? Pode me corrigir sobre a tua formação, por favor? Pode especificar para que a Eu gente... sou Eu sou atualmente presidente do Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, sou advogada eleitoralista já há muitos anos, né? Também sou membro consultora da Comissão de Direito Especial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e professora coordenadora da pós-graduação de Direito Eleitoral da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Que legal. Isso é importante para que nós tenhamos a amplitude do tema, do aprofundamento do tema. Nós vemos, eu particularmente como cidadão, nem como jornalista, mas como cidadão crítico, se oferecer mais do mesmo na questão da promessa política. Mas nós vamos falar aqui do veículo que isso é utilizado e a forma como isso é utilizado. Essa palavra infodemia é nova para muita gente. Uhum. E eu gostaria que tu partisse por aí, doutora, e explicasse o que significa. Ok. Bom, a questão da infodemia, na verdade, a gente tem falado e estudado muito, todos os juristas que trabalham especificamente com direito eleitoral, a gente tem nos últimos anos visto a entrada das redes sociais, né, dentro das campanhas. Então, a questão da infodemia, ela abrange muito mais, né, do que o direito eleitoral, mas o conceito seria que nós estamos vivendo hoje, nesse primeiro quarto de século XXI, uma epidemia de informação. Esse seria o conceito da infodemia, não é? Que a gente tem uma quantidade de informação avassaladora, né, por todos os lados, principalmente, né, nos nossos smartphones, nos nossos celulares, e a gente estuda como esse fenômeno, ele atinge a questão das campanhas, a questão de como o eleitor se relaciona com os candidatos, que é uma forma nova de relacionamento, né? Antigamente a gente tinha um relacionamento que era direto entre imprensa, a imprensa pautava os temas e os assuntos, e o eleitor, ele simplesmente recebia essa informação de uma forma passiva, e o que a gente vê hoje é que, na verdade, tanto os candidatos como os eleitores têm uma proximidade, uma relação direta hoje, e a informação que o candidato quer passar, ele passa diretamente para o eleitor através das redes sociais, ele não precisa mais da imprensa para fazer essa transmissão, e a gente estuda essa questão da quantidade de informação, porque a gente tem uma quantidade de informação muito grande circulando hoje, através de aplicativos de mensagem, através de redes sociais, de sites,
de vídeos, mas o que se sabe já, e tem diversos estudos, inclusive da área da ciência política e também área médica, psiquiatria, psicologia, que mostra que essa quantidade de informação, ela não é necessariamente uma quantidade de conhecimento, né? Então, o que acontece é que o eleitor, ele fica sobrecarregado com muita informação por diversos meios, e aí o que acontece é que, para chamar a atenção do eleitor, os candidatos precisam se utilizar de técnicas que trazem essa atenção do eleitor, e muitas vezes essas técnicas, elas utilizam neurolinguagem e técnicas que fazem com que o candidato tente a chamar a atenção do eleitor de uma forma que muitas vezes traz desinformação, traz mentira, traz questões que não trazem a informação de uma forma correta para o eleitor. E nós percebemos, doutora, que não falta inteligência para isso. Não é questão de não compreender a questão ética, é sim de usá-la de uma maneira conveniente. O poder a qualquer preço, eu diria, né, independente da informação real. E aí, o objetivo dessa contextualização, desse avanço, desse estudo, certamente que tem o fim social de proteger-nos, como sociedade, desses abusos. Qual o caminho Exatamente. a senhora vê para isso, vocês, né, enfim, o grupo? A gente tem, nesse ano, a Justiça Eleitoral teve uma preocupação muito grande, porque a Justiça Eleitoral, todo ano de eleição, ela tem que editar resoluções resoluções que fazem uma interpretação da lei federal, né, e essas resoluções, elas indicam os caminhos que as campanhas, os partidos, os candidatos precisam seguir de uma forma a cumprir as normativas legais, né? E nesse ano, a resolução que trata da propaganda eleitoral, ela trouxe diversos novos dispositivos que regulamentam basicamente, principalmente, a questão do uso da inteligência artificial dentro das campanhas, né? Então, houve uma proibição por parte da Justiça Eleitoral aqui no Brasil da utilização de métodos de deepfake, que são aqueles métodos que nós vimos ao longo dos últimos anos serem utilizados em campanhas em outros países, que é um método que utiliza um vídeo que seria real, né, um vídeo que realmente foi feito de uma forma real, mas modifica alguma situação ali de forma a colocar a voz do candidato falando coisas que ele não falou, ou o rosto do candidato em situações que não foi ele que gerou. Então, esse tipo de situação teve uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral colocou sanções graves, né, para quem utilizar desses métodos de manipulação da vontade do eleitor, que pode chegar, inclusive, à cassação do registro da candidatura ou do diploma, se o candidato já estiver eleito quando findar o processo, né. Então, há uma preocupação muito grande da Justiça Eleitoral com relação a esses usos das novas tecnologias, né? Quando o candidato faz o uso lícito dessas tecnologias, existe a regulamentação ali que diz que deve haver uma transparência da campanha, então ele tem que sinalizar que utilizou inteligência artificial para fazer o uso lícito, mas o uso que é considerado ilícito, que é nesses casos, como eu dei o exemplo ali, né, dos deepfakes, esses usos, eles vão ter, por parte da Justiça Eleitoral, uma reprimenda muito gravosa, que é a cassação do registro ou do mandato, do diploma do mandato do candidato, se ele já estiver eleito. Então, existe toda essa preocupação, né, de que o eleitor, ele chegue no dia 6 de outubro lá e chegue na frente da urna e escolha o seu candidato de uma forma livre e consciente, de uma forma não manipulada, né, Miguel? Essa é a preocupação da Justiça Eleitoral. Perfeito. É uma preocupação totalmente emergencial, até eu diria, diante dos desafios da inteligência artificial cada vez maiores, né? E da dificuldade, como a senhora disse mesmo no início da nossa conversa, o bom jornalismo filtrava isso de uma maneira
inteligente. Então, a pessoa, pela marca, pela credibilidade do veículo de comunicação, sabia mais ou menos o conteúdo que estava consumindo. Hoje, já é bem mais difícil. Até pela lisura de muitos mal intencionados, não necessariamente todos, né? É claro, não seria necessário tanta fiscalização, doutora, se não houvesse a possibilidade de driblar, inclusive, a justiça eleitoral. A dark media, como se diz, não é? Ou Exatamente. seja, eu coloco lá alguém, os laranjas de antigamente, os laranjas digitais, vamos dizer aqui que seja, e eu digo, não, não é culpa minha, foi um eleitor que colocou lá, não tenho nada com isso, né? E Muitas como é que eu vezes até faço? perfis anônimos, né, Miguel? Muitas vezes são até perfis anônimos, né? Que se utilizam desses mecanismos nas redes sociais, né, para propagar desinformação. E aí, como faz, doutora? Então a gente tem também uma preocupação, a Justiça Eleitoral, ela tem desde 2014, mais ou menos, tentado colocar, então, dispositivos que proíbam algumas digamos assim, dessas tentativas de trapaça, né, na lisura da campanha. Então, a gente tem dispositivos que proíbem disparos em massa, que foi uma coisa que aconteceu muito na eleição de 2018, né? Se cria uma desinformação, uma fake news, né? A Justiça Eleitoral não usa o termo fake news, ela usa o termo desinformação. Então, muitas vezes, esses boatos que querem atingir a reputação de algum candidato, notícias, postagens que são, a gente não gosta de falar notícia também, porque notícia é algo que sai da imprensa, né? Mas quando se cria uma mentira, né? Então, essas mentiras que para tentar descredibilizar o adversário, né? Isso também tem a legislação tem uma preocupação muito grande com isso e também trata isso de uma forma, além de multas, além de ter a retirada dos conteúdos do ar, a possibilidade de direito de resposta dos candidatos, também as sanções, né, de cassação do registro. E também há uma preocupação da Justiça Eleitoral com a questão da descredibilização do processo eleitoral, né? Nós já tivemos aqui no Brasil deputados que foram eleitos e depois tiveram seus mandatos cassados por propagar desinformação com relação ao sistema da justiça eleitoral, ao sistema das urnas. Então, a justiça eleitoral, ela pune de uma forma bastante firme esse tipo de propagação de conteúdo que desinforma, conteúdo que altera, né, a capacidade do eleitor de ter uma escolha livre, uma escolha sem manipulação, né, durante o período eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral, ela combate firmemente esse tipo de atuação. Perfeito. Eu acho que é importante ressaltar a credibilidade e a segurança do sistema eleitoral no Brasil, apesar da polarização, no caso Venezuela, onde é totalmente comprometida a justiça eleitoral, e no caso, doutora, que eu não posso deixar de perguntar, porque é um caso que está gerando polêmica na sociedade, alguns acham que é cerceamento da liberdade de expressão, a decisão do juiz Alexandre de Moraes, do Do Supremo, ministro, uhum. em cancelar, né, a possibilidade do ex no Brasil, segundo leis, normas legais. Qual a sua visão do grupo que a senhora representa sobre isso? Bom, a gente tem essa questão, né, do banimento da rede social aqui no Brasil, que é de propriedade do empresário Elon Musk. Ela é uma questão, obviamente, muito polêmica, né, porque nós estamos, principalmente pelo fato de isso ter acontecido dentro do período eleitoral, né, a gente sabe que muitos candidatos utilizam
todas as redes sociais, inclusive, né, o X ou o X, como o pessoal fala aqui no Brasil, né, para propagar suas plataformas de campanha, né, e muitos políticos eleitos, inclusive, né, presidente da República, governador, prefeitos, comunicam com os cidadãos se comunicavam com os cidadãos através daquela rede social, né. Existe toda uma questão relativa à legalidade do processo, né, que é um inquérito que tramita no STF, e essa forma de investigação, ela é bastante questionada pelos juristas, né, não seria a forma adequada do processo, um inquérito no STF, mas o que se sabe, o que a gente tem, as informações que a gente tem acesso, é que a plataforma estava descumprindo ordens judiciais, havia sido multada, não havia pagado a multa, e por isso sofreu esse banimento, né? É uma questão muito complexa, é uma questão bastante polêmica, né? Há excelentes vozes de juristas a favor e outras contra essa decisão do ministro, mas a gente vê com preocupação pelo fato de estarmos no período eleitoral e isso poder causar algum prejuízo aos candidatos e aos eleitores, principalmente, que precisam ter esse contato e essa informação sobre o que os candidatos querem transmitir, porque, Miguel, a gente tem que pensar, né, que nós temos hoje um período muito curto de campanha, né? Antigamente, há pouco tempo atrás, a campanha tinha 90 dias, né? Hoje a campanha ela tem 45 dias, então é um período curto, né, para a gente desenvolver principalmente os candidatos que são novos, né, porque candidatos que já são conhecidos, que estão concorrendo à reeleição, eles já têm uma vantagem. Então, os candidatos novos, né, muito se fala de renovação da política, e pessoas que estão entrando hoje na política e querem conquistar o voto do eleitor, elas precisam utilizar todas as formas possíveis, né, ilícitas, de conseguirem chegar no seu eleitor, conseguirem transmitir as suas plataformas, os seus projetos de governo. Então, isso com certeza traz alguma preocupação para a gente, sim, porque a gente precisa pensar que nossa campanha no Brasil é curta, se a gente olhar outros países, né, principalmente os Estados Unidos, que fazem primárias lá durante um ano inteiro, a gente escuta os candidatos falando. Aqui no Brasil o período é muito curto, e isso enfraquece principalmente os candidatos novos que gostariam de entrar na política, né? Então, é uma situação bastante complicada que a gente passa hoje aqui no Brasil. Sim, doutora, a senhora, como especialista em direito, sabe muito mais do que eu e do que outros que estão nos escutando, que a sociedade é um mamute em mutação constante. E as redes sociais, então, são oceanos, não é? Que estão num turbilhonamento de transformações, e que as regras, às vezes, elas são posteriores, e como é no direito, inclusive, não tem como regrar uma coisa que não aconteceu ainda. Quanto nos avançamos nesse processo do direito digital eleitoral? Nós avançamos muito, eu vou te dizer que 2018, por exemplo, campanha de 2016, campanha de 2018, nós tínhamos esse regramento com relação à tecnologia dentro da legislação eleitoral. Nós tínhamos aproximadamente 10 dispositivos que regravam questões de tecnologia nas campanhas. Hoje, agora, em 2024, nós temos mais de 100 artigos que falam sobre isso, né? Foi muita coisa introduzida com relação à responsabilização das plataformas, com relação, inclusive, à Lei Geral de Proteção de Dados, né, que entrou também na legislação eleitoral para que o eleitor ele tenha os seus dados protegidos também, que não sejam usados indiscriminadamente pelas campanhas, né, dados sensíveis dos eleitores. A gente teve essa regulamentação da inteligência artificial, nós temos também a regulamentação da possibilidade de impulsionamento de propaganda pelos candidatos. Então, a legislação eleitoral, ela
ela sofreu um boom, né, do direito digital e das tecnologias, porque é isso que tem acontecido no dia a dia da sociedade, né? As campanhas hoje em dia, elas são muito pouco analógicas. Se a gente pensar, eu falei das campanhas de 90 dias, né? E se a gente pensar na propaganda, que antigamente nós podíamos pintar muros, nós É. podíamos utilizar faixas, que não podemos mais utilizar faixas, nós utilizávamos cavaletes para fazer propaganda, nós utilizávamos, né, bonecos dos candidatos, Uhum. inclusive até brindes, né, num passado um pouco mais distante, nos anos 90, né, camisetas, bonés dos candidatos. Então, a propaganda na rua, ela se encolheu demais, né? Hoje em dia a gente vê uma propaganda muito menor, e isso envolve também questões de poluição visual, outros regramentos que entram na campanha eleitoral, e a gente Uhum. vê essa expansão nas redes sociais, né? Então, no lado analógico ela encolheu, mas no lado digital ela cresceu muito, e o regramento também cresceu nesse sentido. Pois é. E aí nós aprofundaríamos o debate, o diálogo, né? Não é um debate, porque eu pergunto leigamente, empiricamente, para que a senhora responda com a profundidade dos estudos, para concluirmos, doutora, deixando reticências, né, numa série de outras questões, mas eu acho que já avançamos também na compreensão, rapidamente, né? A questão da boca de urna digital não tem regramento, né? A pessoa vai poder continuar fazendo a sua campanha no dia da eleição, né? Não, no dia da eleição, no domingo, é totalmente proibida a campanha, não pode ter nenhum tipo de postagem, e esse tipo de situação, ela é regrada, inclusive, tem disposições criminais com relação a isso, da campanha no dia da eleição, e inclusive nos meios digitais, isso tem regramento, sim. Sim, doutora, para concluirmos, a infodemia parece um palavrão, parece, lembra pandemia, Mas parece, né? né? E aí, para concluir, qual é o conselho que a senhora dá para a gente se proteger desse problema digital? Bom, essa questão, né, da epidemia de informação, o que eu sempre falo é que a gente precisa ficar muito atento, principalmente em compartilhar conteúdos, né? Então, assim, sempre buscar saber, olha, eu ouvi falar tal coisa, tal candidato, recebi aqui uma foto, recebi aqui uma mensagem dizendo que fulano fez isso, fez aquilo, tem uma condenação criminal. A gente precisa, antes de repassar os conteúdos, parar, avaliar, tentar buscar uma fonte segura de informação, e eu sempre falo, né, como tu falaste no início ali, da imprensa, a gente tem que buscar ler e ouvir, escutar rádio e ler jornal, enfim, para a gente ter essa fonte que tem credibilidade, né, que são os nossos órgãos de imprensa, e buscar sempre, antes de compartilhar um conteúdo, dar uma pesquisada se realmente aquilo aconteceu, mas e se a pessoa falar, mas eu não tenho tempo de pesquisar, não tenho tempo de ir atrás, então não compartilha, né? É, porque Essa, depois vai eleger, né? E vai pagar o preço por isso. Não adianta reclamar do lixo, dos problemas depois, né? se a gente mesmo propaga, e a gente É. sabe, né, Miguel, que as palavras, né, são como um travesseiro de penas, né, se joga Uhum. no mundo e depois para tentar buscar Isso. a resposta, a explicação, enfim, o desmentir uma mentira nunca tem o mesmo efeito, né, e muitas vezes a credibilidade das pessoas, a reputação das pessoas pode ser atingida, e lembrando também a todos que estão nos escutando, que o que é crime na vida real, na rua, é crime na internet também. Então, muitas vezes as Perfeito. pessoas podem ser responsabilizadas por calúnia, injúria, difamação, por simplesmente repassarem um conteúdo, mesmo que não criaram o conteúdo, podem ser responsabilizadas também. Doutora Franciele Campos, muito obrigado pela sua presença aqui no Teoria de Tudo. Aprendemos muito. Imagina, é um prazer, estou sempre à disposição, às ordens de vocês. Desejo um bom trabalho, uma boa cobertura da eleição a todos, e aos eleitores que estão nos escutando também, desejo que no dia 6 de outubro consigam chegar de forma livre e consciente, com a sua escolha
com a sua escolha para as eleições de melhorar nossas cidades, né, prefeito e vereadores. Então, desejo uma boa eleição para vocês da imprensa e para os nossos eleitores. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. O Teoria de Tudo faz um rápido intervalo, nós já voltamos. Fique aí conosco. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na Avenida Brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Bom estar aqui com mais um programa. Obrigada pela sua companhia. O Som da Vocação é uma realização do Serviço de Animação Vocacional das Irmãs Pastorinhas para você. Desejamos de verdade que estes encontros possam ajudar a escolheres e viveres bem a sua vocação. Precisas de alguém para inspirar sua vida? Olha para Maria, a mãe de Jesus. Olha para Jesus, o filho de Maria. O cristão tem em Maria e em Jesus modelos de fé, sinais vivos e eficazes de que um sim vivido na alegria reflete uma vocação completa que traz vida e saúde. Bora lá? Se tu nos amas, também nos chamas. Amar é partilhar. Quem ama chama, quer atenção. Todo amor termina em vocação. Se tu nos amas, então nos chamas. Amar é partilhar. Quem ama chama, quer atenção. Todo amor termina em vocação. Mas que beleza isso, sim. Quando se fala em chamado, não se fala somente sobre o ser e o fazer. Não. Fala-se primordialmente e antes de tudo de Deus. Isso mesmo, através do chamado à vocação. Ele revela um aspecto fundamental da sua identidade divina. É correto dizer que nosso Deus é um Deus que chama. E que chama porque ama. Deus não poderia deixar de chamar, porque o chamar de Deus é voz do verbo amar. Eu vou repetir. O chamar de Deus é a voz do verbo amar. Lindo demais, não achas? Um Deus que exprime seu amor incondicional para cada pessoa, como se essa fosse a única. Por isso, a vocação é, em si mesma, sinal do amor de Deus pela pessoa. Então, por que ter medo de escutar ou de deixar Deus entrar na sua vida? Quando acolhemos e vivemos a vocação que Deus me chama, não é apenas Deus que se revela em nossa vida, mas a nossa vida está mergulhada na vida de Deus. Deus chama sempre, a cada momento. A vida, logo, é vocação. E quando entendemos isso, somos mais livres
e mais felizes, para corresponder com o nosso sim de cada dia. Para corresponder com o nosso sim de cada dia. Em cada atividade, dando o melhor de nós para a construção do bem, para a construção do belo. Assim, vamos confirmando que a nossa vida é uma biografia, onde em cada dia vivido escrevemos uma página na nossa história pessoal, porém permeada, mergulhada no amor de Deus. E isso ninguém nunca vai tirar de nós. Como nos diz São Paulo, nem as guerras, nem o erro, nem o ódio, nem a morte, nada. Por quê? Porque somos de Deus e Ele está em nós. Porque somos de Deus e Ele está em nós. Se tu nos amas, então nos chamas. Amar é partilhar. Quem ama chama, quer atenção. Todo amor termina em vocação. Se tu nos amas, então nos chamas. Amar é partilhar. Quem ama chama, quer atenção. Todo amor termina em vocação. Todo amor termina em vocação. Deus não mede o amor na balança dos nossos rendimentos, dos nossos desempenhos ou dos nossos fracassos. Deus nos ama e basta. Ama-nos porque somos filhos e o faz com amor incondicional e gratuito. De novo, nosso Papa Francisco. Lá vamos nós nesse embalo de vida feliz, apesar de tudo. Viver a vocação cuidando da vida. É o que nós, irmãs pastorinhas, temos como meta. Tem espaço para você. Te espero no nosso próximo programa. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação, Irmã Eunice Grespan. É mais que comer, é uma experiência. Por isso, no Bangu você encontra o carinho de quem cozinha como se fosse para a sua família. Conheça o Bangu Pub e Restaurante, uma experiência especial. Sabor Bangu, cozinhando com carinho. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Muito bem, estamos de volta com o Teoria de Tudo, manhã de quinta-feira, dia 5 de setembro de 2024, 10 horas 35 minutos. E a nossa pauta agora é sobre psicologia, né? A vivência de 19 psicólogas dentro de suas áreas de atuação. Está compartilhada no livro Psicologando, narrativas inspiradoras de diferentes jornadas de psicologia. A psicóloga Cassiana Martins, que é a idealizadora e coordenadora do livro, está aqui conosco, né? Vou colocar ela na tela aqui para que a gente possa conversar, não é? E trocar uma ideia sobre esse papo, sobre essa ideia, enfim. Cassiana, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Bom dia! Bom dia a todo mundo que está aí ouvindo a gente. Muito obrigada pela acolhida, pelo espaço. É um prazer tê-la aqui e conversar sobre um tema que é bastante curioso.
Primeiro, como é que tu conseguiu reunir 19 psicólogas, né, e organizar isso? Qual é a ideia do livro? Enfim, fala um pouco sobre isso, por favor. Então, sabe que todo mundo me dizia, vai ser difícil, né? A primeira pessoa que já botou um balde de água fria foi o próprio editor. Ele disse, olha, eu te desejo boa sorte. Porque um livro de profissionais é difícil, é muito mais fácil pegar um aleatório. E eu não, mas a proposta do livro, o propósito do livro, o livro virou um propósito. Então, o propósito do livro, ele é muito maior do que os egos, do que as individualidades. Ele é justamente unir a nossa classe. Ele é justamente unir essas pessoas. É justamente fazer com que a gente tenha mais voz para uma classe importante, um fazer profissional importante, mas que muitas vezes se perde, né? Porque a gente trabalha muito sozinha, muito solitárias, dentro das nossas salas, os nossos settings terapêuticos ou nas empresas, enfim. E eu pensei que seria mais fácil pegar pessoas e escolher pessoas que fossem da minha trajetória, que fossem amigas, que fossem pessoas que já fizeram projetos comigo, pessoas que eu sabia que iam estar abraçando esse propósito junto, que queriam sonhar juntos, né? E foi assim. Então, não foi tão fácil, mas também não foi tão difícil. Porque foram pessoas realmente escolhidas à pinça, né? Psicologando, é interessante, né, a proposição. O que é psicologar, o verbo? Um neologismo. Se fosse Sim. verbo, seria trocar, conversar, compartilhar. Seria psicologar, né? Né? Uhum. E a ideia era justamente trazer um neologismo que trouxesse essa curiosidade, que trouxesse essa coisa para as pessoas realmente se interessarem, né? Então foi proposital esse nome. Explana um pouquinho, contextualiza um pouquinho dessa ideia no sentido do título mesmo, né? Como as pessoas contam as suas histórias, né? Que tipo de histórias, o que traz, são 19 autoras no livro, né? Isso. Trazendo seus artigos sobre suas próprias trajetórias, pelo que eu entendi. Exatamente. E são pessoas, assim, que a maioria está no livro pela primeira vez. Então, a minha função era ajudá-las a encontrar a sua própria voz. E escrever narrativas é muito mais fácil. Sim. Porque a gente vai ter o nosso objeto de estudo, o dia a dia. O nosso entendimento de facetas do que colocar, do que não colocar, nos questionamentos que as próprias pessoas fazem pra gente. Naquilo que a gente vai vivenciando. São histórias reais e muitas vezes a gente não sabe onde buscar sobre psicologia, porque existe uma amplitude muito grande de formas de trabalho na psicologia. A gente tem vários tipos de psicologia. Quando eu me apresento e digo, sou psicóloga organizacional, nem todo mundo sabe o que é. E isso é bem frustrante, porque é uma área bastante difundida, é uma área ampla, em Caxias, super fundamentada, mas que as pessoas desconhecem que existe a área clínica, área organizacional, área escolar, área de vários outros tipos, né? E cada vez que a gente tem novas tecnologias acontecendo, a gente vai tendo novas profissões. E a psicologia também vai se adaptando. Então, foram escolhidas profissionais, cada uma de uma área. E elas trabalham de uma forma diferente e tiveram vivências diferentes. Também mostrando essa trajetória de vida que, sim, é difícil, não é fácil para ninguém, gente, com certeza. Mas também é muito gratificante e é possível. Eu lembro de uma história que ela conta que ela caminhava 3 quilômetros para ir para a escola, 3 quilômetros para voltar para poder estudar. Isso ainda pequenininha, né? E todas essas coisas já tive que deixar meus filhos com vizinha. São histórias, né, dos profissionais, de superação dos profissionais. Dos profissionais mesmo. Olha. E além de trazer um pouco do que é a psicologia que essa pessoa trabalha e como ela chegou nela. Porque a gente sai da faculdade com a área clínica, né? Como os médicos, eles saem da faculdade na área clínica. E vamos encontrando caminhos. E aí o livro também fala de escolhas, porque quando eu vou dar palestras, né, em escolas, em faculdades, eu vejo jovens muito perdidos.
Eu vejo que muitas vezes eles não têm onde olhar, onde se apropriar, onde se aprofundar. E esse também é um propósito desse livro. Porque como são histórias reais, é muito mais fácil a gente se conectar com as narrativas. A gente conseguir olhar para aquela história e dizer, eu também vivi isso. E como é que foi que tu conseguiu sair desse negócio? E é justamente isso, assim, é poder incentivar as pessoas a buscarem a sua melhor versão, a buscarem o que é melhor para elas, independente de desafios, independente do que esteja visto à frente. Porque a gente enxerga um pouco à frente. A gente não consegue ter a amplitude do futuro. Então, poder observar o futuro com olhos prósperos, sabendo que se ela conseguiu, a outra conseguiu, por que eu não? Né? E muita gente desiste no curso, muita gente para justamente porque não consegue vislumbrar uma área de atuação que seja realmente atrativa até financeiramente, né? E sim, psicólogos são prósperos, é uma profissão próspera, mas claro que tem muito trabalho envolvido, como todas as áreas, todas as profissões. Exato. O livro ele é voltado mais para o profissional, para o futuro, para o estudante de psicologia que queira se formar? Isso, um dos propósitos é esse. É poder auxiliar os estudantes em suas escolhas, é poder olhar para essas áreas da psicologia, mas que na sua amplitude também vão agregar a comunicação, né? Toda a questão do marketing, a psicoarquitetura. Então, a gente está com a psicologia à frente de várias áreas que estão convergindo e psicologando também. E que daqui a pouco o livro também pode acrescentar, a crescer e ajudar esses profissionais a olharem essa amplitude que a gente fala. Que legal. Quando falas das áreas, eu acho muito amplo a ideia e curiosa sempre, né? Que é nosso caminho de entrevistador é manter a curiosidade sempre ativa. E naturalmente, o nosso ouvinte também. A tua área qual é? Eu digo que a minha área, ela precisa de um nome que agregue tudo, né? Porque eu faço muita coisa. Mas assim, eu sou psicóloga organizacional. Certo. Eu trabalho com empresas, mas principalmente... Já vou fazer uma consulta de graça, então. Vou ter que avisar o pessoal que eu preciso de um psicólogo para me organizar melhor aqui, porque uma boa justificativa, mas que é real, factual, né? Precisa mesmo, né? Não é uma questão da pessoa desorganizada porque ela quer, ela até tenta. Não mas não sabe como fazer a... É bastante amplo. Eu trabalho especificamente com empresários e líderes, desenvolvendo essas lideranças e desenvolvendo a gestão das empresas. Então, eu estou mais focada nos conselhos administrativos e familiares de empresas e colaborando com a mentoria com esses profissionais. Então, realmente, podendo sim auxiliar em diversas áreas. Mas a psicologia organizacional, ela vai ter outras facetas. Vamos explorar um pouquinho. Recrutamento e seleção de pessoal, a questão de ver projetos a curto e longo prazo dentro das empresas, promovendo saúde mental, agora tão em voga com o Setembro Amarelo, né? Perceber também a questão hoje, a gente tem uma questão muito importante, né? Que das emergências psicológicas por conta da psicologia dos desastres e toda essa abordagem, olhando para, estive há pouco lá em São Marcos falando disso, olhando para esse olhar de, bom, como é que eu enxergo que o meu colaborador não está bem? Como é que eu enxergo e eu identifico dentro do meu grupo de trabalho que alguém precisa de uma atenção especial? Né? Porque Sem, talvez inclusive, Cassiana, me desculpe, uma invasão de privacidade, que muita gente se ofende até, né? Exato. Tem que ter uma certa psicologia para você administrar uma pessoa, né? Muito. E a psicologia das emergências, ela vai trazer esse todo, assim, né? Justamente para colaborar nesse sentido e até mesmo no desastre que houve aqui na nossa terra, né? Então, várias dessas psicólogas que aqui estão também estão focadas nessa colaboração e tem grupos de psicólogos que estão ainda atuando e ajudando e colaborando, né? Eu sou uma delas, mas existem outras mais que também estão colaborando com tudo isso. E
dentro da questão da organizacional ainda a gente tem a questão de treinamento, desenvolvimento do colaborador, avaliação de desempenho. Esse todo do recursos humanos e da gestão de pessoas está para a área da psicologia, né? Sim, que legal. Dentro dessa proposição do livro, onde ele está à disposição, não é? Onde, quem pode ler, onde eu posso comprar, né? Aqui eu tenho, né, aqui a ideia surgiu na Feira do Livro de Taboão da Serra, em São Paulo, em 2023. Conta um pouquinho dessa história. Sim. Eu fui para divulgar e fazer tarde de autógrafos e uma roda de leitura, tinha várias atividades naquele dia, do Quem Manda na Minha Vida Sou Eu, que foi um best-seller que eu estive presente com mais 45 coautoras, coordenado por Naíli Mamed. E foi, assim, uma experiência muito gratificante conhecer toda essa mulherada, né? E pessoas, assim, por exemplo, a gestora da Azaleia, que colocou as Havaianas no mundo, né? Estava na obra, então foi uma construção muito rica. E estávamos todas presentes, né? E conversando, e as editoras, elas vêm conversar contigo, elas encontram a obra já estava à disposição há uns 15 ou 20 dias, mas ela virou best-seller muito rápido. Olha. Né? Foram dias de venda e virou best-seller rápido. E aí, claro, por conta das histórias de cada uma e do trabalho de cada uma, as editoras acabam nos procurando. E uma editora, então, neste local, me procurou e disse, olha, eu gostaria muito de que tu coordenasse um livro que tu pode escolher, dentro de todas essas áreas que tu trabalha, tu pode escolher qual o foco, qual o propósito, qual o objetivo, as pessoas, né, para adentrar a obra. Sim. E eu achei bastante inusitado, porque as outras propostas eram de coautoria, né? Nesse momento tem duas que eu estou avaliando em coautoria, uma com a Janaína, que é bisneta do Euclides da Cunha. Olha! Sim. Veja. E ela está construindo uma obra. Então, nessa feira, a gente teve contato com muitas pessoas, inclusive ela também. Que legal. E veio esse convite de coordenação. Não tinha imaginado coordenar um livro, mas vi ali uma oportunidade de poder fazer um livro diferente. Sim. Um livro que trouxesse realmente um propósito. Perfeito. Que não fosse apenas um livro, né? Mas que fosse um livro que pudesse colaborar de uma forma diferenciada. E surgiu, então, o Psicologando. Essas autoras, elas são de várias partes do Brasil? Sim, então... Mostra, por favor, aqui. Sim, desculpa. Aqui. Isso, olha que legal. São faces, justamente pensando, face a face. Justamente pensando nessa questão do psicologar. Então, vou te dizer que 15 delas são do Rio Grande do Sul, são pessoas realmente assim da minha história, né, que trabalhamos juntas. Legal. Uma mora, a Renata Neuss ela é uma autoridade em autismo e necessidades especiais no mundo. Ela está em Londres, ela mora em Londres, mas é brasileira. A Andressa Marques, ela trabalha com psicologia infantil, ela é muito forte nessa parte da criação de personagens infantis, tem um livro infantil online, quem quiser conhecer, ela mora em Lisboa, Portugal. Deixa eu ver quem mais. A Gabriele, ela trabalha com concursos e toda essa parte de preparação para concursos públicos, então, da área de PM, da área, né, dessas diversas áreas militares também. Pode falar, porque nós somos leigos aqui, né? É bom que você pode, quando houver a necessidade de especificar a área, não tem problema, pode verbalizar. Então é bem nesse contexto que ela trabalha, né? Preparação para concursos de uma forma ampla. Sim. E ela mora em Minas Gerais. E a Daisy, ela trabalha com a psicologia da aviação e também emergências em desastres, né? Então a Daisy, ela mora em São Paulo. E a Daisy e a Gabriele estavam comigo na Europa, que a gente foi então na feira de San Jordi, a feira literária de San Jordi, na participação, né, com os outros livros, enfim. Então estivemos juntas, conheci elas
maio, né, abril, maio desse ano, sim. e elas já incorporaram a obra. E todas as outras, então, moram no Rio Grande do Sul. E se o senhor me permite, eu gostaria muito de poder colocar o Acho nome que não, dela. tu me chamaste de senhor, acho que essa foi a entrevista, eu tô brincando. Pode me chamar de tudo, mas não tem. Eu tenho cara de senhor, não adianta, preciso reconhecer isso. Pois você vai me atender gratuitamente aqui pela minha crise da meia-idade. Não, eu tô brincando. É por respeito. Eu sei, às vezes eu chamo, eu estava entrevistando ontem uma doutora e pelo currículo dela, bom, é uma senhora, uma moça de 20 e tantos anos, doutora, pós-graduada, e a gente também usa o termo senhor, né, porque é protocolar, né. É verdade. Mas eu queria muito poder falar o nome delas, Claro. todas, né, já que temos o espaço. Pois não. Então, a gente tem a Jerusa Massinha Palavro, a Michele Bueno, que é psicóloga perinatal, a Clarissa Fração da Costa, a Andressa, já falei, a Giovana Coelho de Lima Rec, a Sabine Scur, Nica Ribeiro, Maria Virgínia Fagundes Agostini, Delci Ferrari, Neuza Piccoli Fanti, Sirlene Candiotto, Marita Padilha Bombel, Karine Lázari, Gabriela Araújo Miranda, Valquíria Carr e Kátia Maria Erlo Santos Giacometti. Que legal, parabéns a todas elas, parabéns a você pela capacidade, a possibilidade de organização e o acesso, né? Você quer deixar a tua rede social, quer deixar um contato, né? Talvez algum leigo também se interesse, ou algum profissional da área, né, que esteja nos escutando também, né? Isso, assim, já digo para vocês que o livro é um convite a conhecer essa multiplicidade da psicologia, as histórias das coautoras, e voltado para todos. Eu tomei o cuidado de não deixar o livro com psicologuês. É um livro difícil de entender, fácil acesso. Não tem termos técnicos, né? E todos que tem são explicados. Então, a você que quer conhecer um pouco mais da história dessas corajosas psicólogas que colocaram a sua vida aqui no livro, fique à vontade para entrar em contato com qualquer uma delas ou comigo no @CassianaMartins no Instagram. O livro está disponível no Arco da Velha, exclusivamente aqui em Caxias do Sul, nesse momento. Claro que ele vai estar em todas as plataformas digitais e grandes livrarias, e todas as livrarias disponível para todo o Brasil. Mas neste momento a gente teve uma tiragem pequena e agora estamos ampliando. E estaremos na Feira do Livro, quem quiser estar conosco, do dia 28, das 17 às 19 horas, fazendo um bate-papo com todos vocês, e gostaria muito que vocês estivessem lá. Também faremos uma tarde de autógrafos, né, nessa data, e estaremos em outras atividades e tomara que os projetos realmente se fortifiquem e floresçam para a gente poder fazer um fórum literário aqui em Caxias do Sul, né? Como a gente fez em Madrid, na Espanha. Também gostaria de trazer esse modelo para cá. Então, estamos conversando com as universidades, com as faculdades, para poder promover esse fórum para vocês. Que legal. Muito obrigado, Cassiana, pela tua presença aqui no Teoria de Tudo, pela proposta, porque sempre que se organiza uma atividade intelectual positiva, né, e construtiva, acho que a gente ganha, né? O livro, ele tem o seu destaque, e o livro físico a gente aposta ainda nele também, na existência, porque acho que das mídias é a que vai sobreviver mais tempo, né, da primeira, e acho que, considerando que a humanidade seja eterna, vai se perpetuar, vamos considerar positivamente. Muito obrigado, foi um prazer. Foi um prazer também, muito obrigada, gente. Então deixa a imagem aqui do livro, espero todos vocês na Feira do Livro, foi um prazer estar contigo, muito obrigada. Legal, Teoria de Tudo volta já, bom dia, fica aí que a gente já conversa mais um pouco, nós vamos a um rápido intervalo, vamos falar também sobre a possibilidade de você fazer a partilha no cartório, temos uma matéria interessante, um instante, só um rápido intervalo e nós já voltamos, fica aí. Quando não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar. Se já não dá mais para entrar na avenida, venha para o CPR Rodas e Pneus. Comércio de rodas e pneus novos e usados. Consertos de rodas em geral. Entre na avenida brilhando. CPR Rodas e Pneus. E não deixe o samba morrer
não deixe o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas É possível estudar farmácia à distância com qualidade? Na Unicesumar, sim. E eu vou te mostrar o porquê. Aqui você conta com a nossa metodologia híbrida, tendo aulas online, ao vivo e gravadas, com professores especialistas na área e acompanhamento de tutores. E nos encontros presenciais, você coloca seu conhecimento em prática em laboratórios e simuladores, se aprofundando em novas tecnologias farmacêuticas. Além disso, seu material didático é completo. É um laboratório na palma da mão. Nos anos finais do curso, você ainda vive o dia a dia da profissão através de estágios em empresas conveniadas. Legal, né? Só uma universidade com mais de 30 anos de tradição e que é referência no ensino de medicina e área da saúde pode oferecer tudo isso para sua formação. Faça sua graduação em Farmácia EAD na Unicesumar. Você está assistindo Teoria de Tudo. o rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no ar aqui para mais um recorte, mais um bate-papo construtivo, importante, social, aqui no Teoria de Tudo em Sabe Caxias News, a nossa página de recortes. Então você está no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, não é? Não está no X, porque o X está fora do ar temporariamente, né? Impossibilitado, né? Por falta de energia elétrica. Isso é no passado. Agora é por questões políticas, judiciais, e aí é uma discussão muito mais profunda. Eu sou Miguel Brambila, é um prazer estar em sua companhia. Vamos em frente, aqui em busca da razão perdida, sempre conversando sobre temas interessantes. E o divórcio extrajudicial é um tema interessantíssimo que faz muito sentido ter uma dose ampla de compreensão, porque sempre se entende, né, que a família é a base da sociedade. Portanto, quando há a necessidade, não é, de fazer uma despedida, e nem sempre ela é litigiosa, muitas vezes não, pode-se fazer de uma maneira diferente, creio eu, mas eu apenas sou aqui um supositor de teorias, não é, empiricamente falando, porque nós vamos conversar aqui com uma especialista no assunto, que já está na linha conosco, e para que ela nos explique esta questão, doutora Maiara Oliveira Palocci, advogada, especialista em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, pós-graduada em Direito Civil na Universidade de Passo Fundo, com atuação nas áreas de Direito Civil, Empresarial, Família e Sucessões no escritório ZNA Advocacia. Vou trazer ela para a tela aqui, deixa eu desmutar o microfone dela, para que a gente possa conversar. Maiara, bom dia, é um prazer tê-la aqui no Sabe Caxias News, no Teoria de Tudo, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, ouvinte, tudo certo? Tudo bem. Eu, quando entrei em contato contigo, li o currículo dela que dizia senhora, né? Esperava uma senhora aqui para falar comigo, né? Mas veja como é importante, né? Começar cedo a estudar e manter o foco, né? Parabéns, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Eu, particularmente, não sabia, não é, que é possível fazer um divórcio ou uma partilha de forma cartorial, extrajudicial. Gostaria que tu explicasse isso, como funciona, porque, como disse, não é, eu já me divorciei uma vez. Não foi muito fácil, né? Não tinha muito o que dividir, mas sempre tem questões de família, de filhos, não é? De horário, e algum patrimônio que tenha. E quando se casa também, hoje em dia já se pensa nisso também no futuro, porque, né, seja eterno enquanto dure.
Como é administrar isso, né? O que significa o divórcio extrajudicial, doutora? Então, quando as pessoas, vamos contextualizar um pouquinho para os ouvintes, né? Quando alguém falece, ou quando um casal se separa, a gente precisa formalizar isso, precisa regularizar isso. Então, a pessoa morreu, deixou bens, ela precisa fazer um inventário. A pessoa, então, era casada e se separou, ela precisa fazer o divórcio, né? Até 2007, a gente não podia fazer isso se não pelo processo. Então, tinha que entrar com um processo na justiça para conseguir fazer o inventário e partilhar os bens, no caso ali do falecimento, e tinha que entrar com um processo para conseguir regularizar o divórcio. E aí, no caso do divórcio com filhos, como foi o teu caso, a gente envolve as questões de visitação, de pensão, alguma coisa de partilha, quando a gente tem partilha também. A partir de 2007 foi que a coisa mudou. E desde então a gente pode fazer em cartório em alguns casos. Quais são os casos, né? Perfeito. Os casos, o principal requisito para que esse caso possa ir para o cartório, o tabelionato de notas, é quando as partes estão todas de acordo. Então, todo mundo estando de acordo já se cumpre o requisito. Por quê? Porque daí não vai ser um processo, vai ser um simples pedido, né? Um procedimento administrativo, que não cabe discussão, que nem cabe num processo. Só que, se tivesse alguma criança ou algum incapaz envolvido, isso não podia ser feito em cartório, mesmo que todo mundo estivesse de acordo. Então, desde 2007 até agora, né, os casos que podiam ir para cartório eram os casos que somente tivessem adultos envolvidos. Então, aquele casal que os filhos já são maiores de idade, ou que não tem filhos, ou o inventário que os herdeiros são todos maiores de idade. E aqueles que existem crianças e incapazes, eles continuam se submetendo ao processo judicial. O que não é muito bacana, né? Em muitos casos, porque tem uma situação que todo mundo de acordo, que todo mundo só quer resolver, ainda assim a gente fica dependendo do andamento do processo, que pode demorar bastante tempo, porque a gente sabe que o judiciário é bem sobrecarregado, a gente sabe das demandas que os juízes têm, então acaba que é só mais um processo que está em aquilo, tem um custo mais elevado na maioria das vezes. Tudo para resolver uma situação que seria uma situação simples de se resolver se fosse um cartório, né? Então, o que aconteceu? Sempre existiu um movimento para que acontecesse essa desjudicialização, que se chama, né? Para que se saísse do judiciário essa questão relativa das crianças e dos menores. Para que, então, eu pudesse fazer essa partilha e esse divórcio dos menores também no cartório. E esse movimento ele é bem forte, a gente tem advogados muito atuantes nisso, grandes colegas, né? E no mês passado, super recente isso, foi autorizado, então, que os divórcios e as partilhas de inventário envolvendo menores, envolvendo incapazes, também possam acontecer agora nos cartórios. Isso é muito bacana, isso é um grande avanço. Basicamente, quer dizer, então, que as pessoas elas só precisam estar de acordo. Estando todo mundo de acordo, agora a gente consegue resolver as coisas longe do judiciário. Claro que tem algumas regras, né? Perfeito. Porque a gente está falando aí de menores, a gente está falando de incapazes, e justamente o motivo pelo qual, antes, esses processos, né, de 2007 até agora, esses processos obrigatoriamente tinham que ficar na justiça, era porque o Ministério Público acompanhava esses processos e acompanhava a proteção do direito desses menores e desses incapazes, né? Já que eles precisam de alguém, obviamente eles vão ter alguém que os representa dentro do processo, mas eles precisam que o Estado, né, existe essa questão jurídica muito forte, essa proteção que o Estado dá para o bem-estar do menor e da criança. Então, para que a gente continue dando essa proteção, mesmo agora no extrajudicial, vão existir algumas regrinhas. Regrinhas essas que, em tese, são para ser simples e para manter o procedimento simplificado, né?
No caso, então, ali do inventário, teve o falecimento, todo mundo está de acordo, tem um herdeiro que é menor de idade ou que é incapaz, mas resolveram ali, determinaram como é que vão ser divididos os bens, chegaram lá no tabelionato de notas e disseram, ó, tabelião, está aqui a divisão. A gente vai partilhar a casa com uma casa, vamos supor, desse jeito. O tabelião vai receber aquele pedido, é um pedido administrativo que é encaminhado sempre por um advogado, tem que ter a representação de um advogado, seja no processo, seja no cartório. O advogado vai encaminhar aquele pedido, o tabelião vai receber, vai analisar e vai mandar para o Ministério Público. Porque o Ministério Público tem que se garantir que essa criança não vai receber menos do que ela tem direito naquele bem, naquela proporção toda. Então, eu não posso fazer meshes, ou eu não posso renunciar, abrir mão da herança da criança. A criança obrigatoriamente tem que receber. Esse foi o jeito que se encontrou de continuar protegendo o direito desse menor, desse incapaz. E nos casos de divórcio, ficou um pouquinho diferente. Então, o casal que se separa e que tem ainda filhos menores, primeiro eles vão ter que ir na justiça para discutir a questão da pensão, das visitas e da guarda. Isso, inevitavelmente, vai ter que ser posto para o juiz analisar. E somente a questão do divórcio e dos bens do casal pode ser discutido no cartório de notas, no tabelionato de notas. Então, ficaram essas regrinhas ainda para proteger o menor e a criança. Mas é um grande avanço, de qualquer maneira, porque, basicamente, como eu disse, hoje, estando de acordo, né, qualquer pessoa pode levar o seu processo direto para o cartório, não precisa mais submeter o seu processo ao judiciário. Perfeito. Esclareces bem, doutora, a questão, e eu vou só colocar um elemento importante aqui, só para a gente aprofundar um pouquinho mais. Claro. No sentido de dúvida, né? Por favor. A gente sabe que um divórcio, por mais amigável que seja, ele tem mágoas, né? Ele tem... E muitas vezes a pessoa quer se livrar daquela situação o mais rápido possível. E, posteriormente, sob o risco de se arrepender de alguma decisão tomada de cabeça ansiosa, mesmo que não seja totalmente quente, há um aquecimento, não é? Porque sempre tem algum drama na dissolução de uma família, né? É inevitável. É uma relação que não deu certo. Houve um acordo ao casar-se, do amor, seja na igreja, seja no civil, se tiver algum contrato mais fácil. Mas há sempre a possibilidade de alguém mais considerar aí, levar nesse processo, já que a guarda precisa da justiça e do Ministério Público, mas no patrimônio não, levar alguma vantagem patrimonial que posteriormente possa causar algum arrependimento a partir de um posterior esclarecimento da pessoa que, entre aspas, né, abriu mão do patrimônio, já que ela pode, e ficou prejudicada por isso. Como é que fica essa situação? Tem a possibilidade de reverter isso em algum prazo, de ser contestado mais adiante, ou isso ainda não foi regrado? O que acontece, então? Quando o casal ele se separa, ele vai lá, faz a escritura da partilha, presume-se que ambos eles têm a mesma capacidade intelectual, no sentido de que eles têm, os dois tiveram acesso aos mesmos instrumentos, às mesmas normas, enfim, os mesmos conhecimentos. Vai ter um advogado acompanhando, então o advogado ele é obrigado a orientar o casal, e não necessariamente um advogado para os dois, né? Cada um pode contratar o seu advogado, mesmo sendo consensual o procedimento. Então, o que se assina lá de partilha tem-se como as partes, né, que o casal concordou com aquilo e que aquilo é válido. Para eu anular uma partilha, eu preciso provar que me obrigaram, né, que eu fui enganada de alguma maneira.
Então, não é uma coisa simples de se fazer. Por isso que a gente preza sempre pela prevenção. Que o casal, então, antes mesmo de se casar, ele busca aconselhamento sobre o melhor regime a ser adotado, sobre algumas condições que eles podem impor dentro do relacionamento, regrinhas para, em caso de uma eventual separação. Porque para depois anular uma partilha, não é fácil. Não é simples, né? A partir do momento que eu aceito, que eu assino um documento, para eu conseguir anular aquilo, a prova que eu preciso fazer, ela não é uma prova fácil de ser feita. Sim. Doutora, dentro dessa possibilidade, quais são os regimes de união permitidos? União parcial, universal, união estável, né? Nós temos, então, a união, vamos falar mais comuns hoje, que as pessoas mais adotam, né? O regime, que é o regime de regra do nosso país, é a comunhão parcial. Então, tudo aquilo que o casal adquire e compra, né? Depois do casamento, passa a ser dos dois, independente de quem comprou, mas aquilo que o casal tinha antes do casamento é de cada um. Então, esse é o regime comum no Brasil, de regra, e se eu não escolho adotar outro, vai ser esse o meu regime. Mas nós também temos a separação total, então, o nome já diz, o que é de cada um é de cada um, e aí, para que eu tenha esse regime, eu preciso manifestar expressamente, é feito um documento, né, antes mesmo do casamento, chamado de pacto antinupcial, que eu vou expressar que que o casal, né, deseja adotar aquele regime. Aí não vai precisar partilha, né? Já está resolvido. Não precisa partilha, a não ser que tenha alguma coisa junto, que tem o nome dos dois, né? Uhum. E existe a comunhão total, que também precisa de uma manifestação dos dois, dizendo que desejam adotar aquele regime, e isso é feito também antes do casamento, né? Também pelo pacto antinupcial, e aí, nesse caso, tudo se divide. Sim, inclusive herança. Inclusive herança. Que é o principal fato, né? Ou algum imóvel que a pessoa tivesse antes de casar, né, etc. Ou às vezes a pessoa já tem bastante deles, né? E opta por casar por esse regime, a outra pessoa não tem nada, então fique ciente que a partir daquele momento tudo que os dois conquistarem é dos dois. É possível, eu fiz a união estável retroativa no meu segundo casamento. Sou casado pela segunda vez há 18 anos. E nós ficamos em união estável por um bom tempo, até realizarmos essa mudança, né, que foi feita retroativamente em cartório, com a comprovação, etc. Mas muita gente não faz. Se mantém seguro na união estável. É possível, numa dissolução dessa união estável, usar também essa ferramenta, doutora? Então, a união estável, ela é o regime, hoje, que somos mais utilizados no nosso país, né? Porque ela se configura simplesmente pelo fato das pessoas estarem vivendo juntas, com intenção de formar família, publicamente e tudo mais. Então, mesmo que elas não façam um documento dizendo que elas estão em união estável, elas, se configurarem, elas estão, de fato, em união estável e se aplicam o mesmo regime de regra do casamento do nosso país, que é o regime de comunhão parcial de bens. Mas é possível eu fazer um documento ditando as regras que eu quero também na minha união estável. Hoje eu consigo mexer na união estável, ditar regras de regime, botar a data que iniciou, a data que terminou. Eu consigo fazer tudo isso e consigo fazer isso em cartório também. Então, a união estável é bem interessante porque a gente faz por escritura em um tabelionato de inox. E para partilha, então também é possível usar essa ferramenta cartorial? Também é possível usar essa ferramenta cartorial. Dissolver a união estável, faz no cartório. Se tiver bens, divide. Que bom. Doutora Maiara Palocci, da ZNA Advocacia, é um assunto muito interessante a gente ter isso
em pauta, nós temos isso em pauta como sociedade. Seria bom, né? Porque sempre quem sofre mais são os filhos, então seria bom que todo fim de relação fosse amigável, porque é bem complicado. Mas acontece, né? Muita gente consegue dividir até a guarda do cão. Sim, Mas já nós... fizemos. É. Já fizemos por guarda de cão. Super interessante. Fizemos por escritura no cartório também. Isso é bom, né? Interessante. E às vezes dura por um tempo a paz, depois até o futuro de cada um, né? O ser humano é realmente interessante, vale a pena aprender com isso. É uma ferramenta, eu acho que facilita um pouco o trâmite, né? Evita muita briga desnecessária, não é? Muito atraso no judiciário, etc., né? Com certeza. E evita também perpetuar a dor das pessoas, né? Porque às vezes, enquanto não se termina aquele processo, por mais que as pessoas estejam de acordo, parece que não acabou ainda, né? E aí fica aquele processo andando e parece que tem uma coisa inacabada. E quando eles conseguem fazer isso mais rápido, de uma maneira mais simplificada, parece que bota um ponto final mais rápido também para os envolvidos, né? Isso. E não, por isso a pergunta anterior, não é? O pessoal tem que estar bem consciente, estar bem frio, para quando realizar o processo, saiba que não volta atrás. Então, faça de cabeça fria. Exatamente, bem orientado sempre por um advogado. Tu como uma jovem doutora, né, não deve ter passado por isso ainda, mas aos 55 anos já vi muita coisa acontecer, arrependimentos póstumos, casamentos, e muita gente que se acha, né, no direito distorcido, né? Mesmo que a gente considere o mesmo nível intelectual, a gente sabemos, né, doutora, que há um choque cultural muito, às vezes até como causa de divórcio. Não é somente a traição, aqui não só estou filosofando um pouquinho, mas às vezes a questão econômica, às vezes a questão cultural. E aí o acompanhamento, mas como tem para os filhos, mantém-se uma garantia importante para a família, né? Para a felicidade daquela pessoa em formação. Com certeza. A informação é tudo, né? Que nem eu mencionei, o ideal é procurar um advogado antes mesmo de dar o próximo passo dentro do relacionamento. E quando você percebe que você já vai morar junto com alguém, já vai começar a construir algo com alguém, já procura um advogado para conversar, para entender o que você está construindo, para se sentir mais seguro, porque realmente quando as emoções começam a falar, as coisas ficam mais complicadas mesmo. E aí, às vezes, a gente acaba assim, se interferir no procedimento. Para concluir, esse conselho que tu falas, já falei tu, né? Já passei da senhora para tu. Né? Passaram 20 minutos, né, doutora? As pessoas brincam com os sentimentos de si próprias, às vezes, numa relação, e não é sério, sai de uma relação difícil, entra num namorico, entre aspas, não sabe quem é aquela pessoa. Para configurar, só por curiosidade, para a gente concluir, união estável, ela pode ser configurada, hoje em dia é uma facilidade muito grande, né? Não existe uma regra, eu não posso te dizer assim, se enquadra nessa caixinha é união estável. Porque cada relação é uma relação. Mas existem alguns critérios que se levam em consideração para a configuração dessa união estável, que é a relação pública duradoura, que é a intenção de formar família, se o casal começa a ter coisas em comum também, se mora junto, mas às vezes acontece que o casal não mora junto e tem uma união estável também. Então é justamente isso, às vezes a gente começa uma brincadeira, não está avaliando aquilo como deveria, só que aquilo já configura alguma coisa, né? E abre espaço daqui a pouco para outra pessoa que você nem conhece direito, se eventualmente terminar, agir de má fé, vir, tentar cobrar alguma coisa, sabe? Existe uma série de situações desse gênero que a gente ouve falar. Então, muito cuidado sempre. Doutora, muito obrigado pela tua presença aqui. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigada a você. Obrigado, ouvintes. Uma boa manhã para todos. Muito obrigado. Sabe Caxias News volta a qualquer momento. Teoria de Tudo volta já um instante só. Fique aí. Você está assistindo Teoria de Tudo.
O rádio